Salve galera, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui no canal Browne Fogo. Estamos aqui em BH ainda, né, cara? Pô, legal que eu tô gravando aqui no espaço, na casa em que a gente tá, né, cara? Numa pista de skate, né, cara? Legal aqui o espaço, né, tudo mais. A galera tá tomando um gelinho, também tô tomando meu gelo, mas parei um pouquinho pra trocar uma ideia com vocês após uma partida, né, que a gente ficaria mais atento no dia de hoje, não fosse o resultado de ontem, né? Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, né? Inclusive deixa o like mesmo, se inscreve mesmo, né, cara? Porque a gente vai ter aquele vlog da viagem, beleza? E a gente deve publicar amanhã, tá bom? E muito obrigado, nós alcançamos aí os 74 mil inscritos aqui no canal, muito obrigado mesmo. E agora vamos falar de algumas coisas, alguns pontos muito importantes aí que eu julgo desse momento do Botafogo no campeonato, tá bom? Eu não vou aqui atualizar a tabela, porque nesse momento o Avaí e Atlético Paranaense ainda jogam, ainda temos jogo segunda, né? E eu vou me apegar apenas a um jogo, né? Que aconteceu às 4 da tarde desse domingo e que o resultado que aconteceu foi exatamente o que a gente queria, mas que não rolou porque o Botafogo não venceu o jogo, né? A gente queria que isso acontecesse caso o Botafogo vencesse, porque ali o Botafogo seria líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. São Paulo e Corinthians empataram em 1-1. Caleri fez o gol do São Paulo, o Adson fez o gol do Corinthians e o jogo terminou empatado. Com isso, caso o Botafogo vencesse o América Mineiro, o Botafogo nesse momento seria o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Como empatou, tem 12, né? E aí faz a mesma pontuação que fizeram Corinthians e São Paulo, que são aí, respectivamente, o primeiro e o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O segundo é o Galo, o quarto nesse momento é o Botafogo. Vamos ver aí os outros resultados ao longo do campeonato. E aí eu vejo muita gente, evidentemente, lamentando, e com razão, né? Putz, cara, que pena. O Botafogo seria o líder do campeonato. Depois de quanto tempo, né, cara? O Botafogo dormiria líder de uma rodada de Campeonato Brasileiro depois de tantos anos, né, cara? O Botafogo foi rebaixado em 2015... em 2020, o Botafogo, se eu não me engano, chegou perto, né, vamos colocar assim, da liderança do Campeonato Brasileiro de maneira bem remota no ano de 2017, né? E eu acho que a última vez que o Botafogo pegou a liderança do Campeonato Brasileiro foi lá em 2013 mesmo. O Botafogo pegou a liderança do campeonato lá no ano de 2013. E aí seria legal, né, cara? É bacana, é bonito, enche o torcedor de esperança, de orgulho, o Botafogo dormindo na liderança, o novo Botafogo. Mas eu não acho que a gente tem que pautar as nossas expectativas e a nossa felicidade nisso. E aí é o que eu sempre falo aqui. E é o que eu acho que a torcida do Botafogo, né, tem que ficar mais atenta, que é você racionalizar as expectativas. Pô, Browne, você tá querendo me dizer então que foi melhor o Botafogo não dormir líder do campeonato? Não acabar a 7ª rodada como líder do campeonato? Claro que não, né? Seria muito legal o Botafogo alcançar a liderança, seria bonito, seria bacana, mas eu acho que a gente não pode enxergar isso primeiro como uma obrigação, porque a nossa média, né, de exigência, ela não pode ser o primeiro lugar nesse momento. E segundo, né, o Botafogo, na minha visão, a gente tem que entender que essas oscilações elas vão acontecer, né? E pelo menos elas estão acontecendo com o Botafogo ganhando jogos em casa, como é o caso do jogo contra o Fortaleza, ganhando o clássico, como foi o caso do jogo contra o Flamengo, e eu não vou dizer nem tropeçando, mas empatando fora, né? Eu acho que a gente não pode exigir que o Botafogo atropele todo mundo, é o que eu falei. O Botafogo tem condição de ganhar Fortaleza, América, Curitiba, Goiás, que é essa sequência, tem, tanto ganhou o Curitiba, que poderia ter vencido ontem, né, cara, não fosse o gol perdido ali pelo Vitor Sá, né, que realmente fez uma diferença ali pro Botafogo num determinado momento. Mas agora, eu acho que a gente tem que traçar isso, a gente tem que colocar isso como uma exigência, né, cara, e a gente tem que se frustrar e ficar muito irritado caso o Botafogo não vença e não alcance a liderança do campeonato na 7ª rodada. Eu, Browne, particularmente, não penso dessa forma, correto? Eu acho que empatar com o América, com o atual time do Botafogo, fora de casa, uma equipe que ainda é limitada, uma equipe que ainda tem defeitos, uma equipe que ainda está em entrosamento, e um técnico que tem, sei lá, 50 dias de trabalho, eu acho natural que o Botafogo irrite em alguns momentos, como no jogo contra o Juventude,
como nesse jogo contra o América, como nesse primeiro tempo que foi muito ruim, como no primeiro tempo contra o Corinthians, né? O primeiro tempo do Botafogo foi muito ruim. E o segundo tempo foi um pouco melhor, com o Botafogo correndo atrás do resultado por mérito do Botafogo. O Botafogo conseguiu melhorar no segundo tempo, aí o ônus e o bônus, né? Eu acho que o Botafogo ele não pode começar tão mal o jogo, mas ele vem terminando muito bem, né? Então, vamos ver como é que o Botafogo pode corrigir isso. Mas a minha percepção é justamente essa, de uma equipe que está em formação e que mesmo com alguns tropeços, o Botafogo vem pontuando, né? O Botafogo não deixa de pontuar desde a primeira rodada, né? Eu acho que isso é um dado muito importante para a gente analisar, né? E inclusive o Luiz Castro nunca perdeu ainda a beira do campo com a camisa do Botafogo. Foram 2 jogos pela Copa do Brasil, 2 vitórias sobre o Ceilândia na terceira fase, e ele ganhou aí o Flamengo, ganhou o Fortaleza, ganhou o Ceará, e empatou contra o Atlético Goianiense, contra o Juventude e contra o América. Além da rodada contra o Corinthians, em que o Luiz Castro já era o técnico do Botafogo, mas não estava à beira do campo por questões burocráticas aí de questões migratórias. O técnico à beira do campo foi o Betinho, preparador físico da equipe do Botafogo. Então, é um processo, né? É uma situação que eu julgo como natural, né? E a gente vai irritar em algum momento, né? E aí o que o torcedor do Botafogo se irrita mais com o empate... Brownie, eu vi muitas pessoas falando isso. Brownie, eu não desgostei do resultado, né? Eu não acho, por exemplo, que, empatar, né, um jogo contra o América Mineiro fora de casa é um resultado ruim. Mas eu não gostei do desempenho. O desempenho me impressionou negativamente. E aí, particularmente, eu concordo, né? Eu acho que é um problema. O Botafogo, digamos, precisa melhorar. Eu acho que, principalmente na primeira etapa, o Botafogo ele deixa com que os adversários consigam neutralizar muito facilmente as ações do Botafogo. O Botafogo demora a se encontrar no jogo. Eu, particularmente, até prefiro isso do que o Botafogo começar jogando bem e jogar mal no fim por conta de desnível e decréscimo nos aspectos táticos e físicos, principalmente, né? O Botafogo não. O Botafogo, quando ele tem que correr atrás de prejuízo, ele não sente fisicamente. Isso é uma coisa que me deixa particularmente feliz. Só que agora, infelizmente, em alguns momentos a gente vai ter essas oscilações, né? E o Botafogo ele vai corrigir essas oscilações com o tempo. Eu acho que críticas são válidas, como as que eu tô fazendo aqui, e acho que tantos outros estão fazendo aqui no chat. Pô, Brownie, o Botafogo entra muito desligado no primeiro tempo. O Botafogo, ele tenta entender o adversário para depois jogar. O Botafogo vai se desgastar se tiver que correr atrás do prejuízo em quase todos os jogos, como foi contra o Juventude, contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense e agora contra o América. Eu concordo com tudo isso. Mas eu acho que isso faz parte de um processo, de um caminho natural. Eu acho que isso faz parte de um caminho, de uma caminhada, né? Eu não acho que é algo fora da curva. Se o Botafogo continuar assim nos próximos 10 jogos, aí realmente é algo a refletir e falar, tem alguma coisa errada, porque o Botafogo ele não consegue dar padrão ao seu início de jogo e acaba caindo muito nas garras ali do adversário e adversários até limitados, né? Como a gente está falando do Juventude, quase foi rebaixado no Gaúcho, e a gente está falando de um América Mineiro que teve assim quase que o time titular inteiro desfalcado. Então é óbvio que a gente tem que se apegar a esses detalhes para melhorar, mas eu não acho que tem nada fora da curva, não tem nada alarmante. Tipo, putz, cara, vai dar merda, né? E a gente, vai brigar pra não cair. Eu acho que nesse momento é um caminho natural. Se o Botafogo chegar contra o Coritiba e perder o jogo com a mesma postura, aí é algo a se preocupar, claro. Mas o Botafogo vence o Coritiba, né? Ou até empata, pode acontecer um jogo fora, a gente tá num caminho. Mas, frisando, né? Eu acho que a gente precisa ter uma melhora, a gente precisa ter uma atenção maior, porque os adversários da vez são Fortaleza, América Mineiro, Coritiba, Atlético Goianiense. Os adversários daqui um mês nada, né? 2 semanas, 3 semanas, serão Palmeiras, Internacional, o Fluminense, que é um time que se equipara ao Botafogo, o São Paulo. Então serão adversários de maior nível e o Botafogo tem que estar mais bem preparado. E nesse momento a gente precisa se preparar mais. Então é aquilo, né? O Botafogo ele joga um futebol que ainda precisa melhorar, vai conquistando resultados, mas nem sempre esses resultados vão ser os que a gente espera, gosta e exige, certo? Por exemplo, eu acho que a gente tomar, né, como uma régua, como uma exigência e fazer críticas ao Luiz Castro, né? Eu vi gente falando, o Barro Castro, né, porque o Botafogo em quarto, né? Eu acho que é um exagero e eu acho que é utópico pensar que o Botafogo vai agarrar a liderança do Campeonato Brasileiro agora e seguir disputando o título até o fim. Esse processo é longo e ele vai ter oscilações
como tivemos contra o Juventude, como tivemos agora contra o América Mineiro. Fechou, pessoal? Gente, live só amanhã, só nesta segunda-feira. A gente volta depois, e é isso. E daqui a pouco tô partindo de volta aí pro Rio de Janeiro. Valeu? Um abraço para todos. Fui, tamo junto.